irmãos, minhas irmãs. Eu sou a Lúcia, esposa do professor Rafael, convidada a participar desse momento de vida no campo. E eu gostaria muito que vocês realmente aproveitassem, porque esse lugar aqui, Vitrine do Lago, é lindo. E quem sabe um dia desse vocês vão ser também nossos vizinhos, hein? Fiquem com Deus, tudo de bom. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria cumprimento a vocês em mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e podermos estudar. Eu gostaria, antes de estudarmos a Palavra, de convidá-los para uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante nas nossas vidas, de podermos sempre buscarmos recursos na Tua Palavra para o sustento de nossa fé. Capacita-nos, guia-nos, abençoa-nos, perdoa nossos pecados e faltas. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Educação e redenção, o tema que analisaremos hoje. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Meus amados, isso é um fato incontestável registrado nas Escrituras Sagradas. Pena que muitos pagam tão caro para crer e aceitar isso, esta realidade. Se todos dessem ouvido a esse conteúdo, o nível de sabedoria do planeta seria bem mais elevado, o volume de salvos do planeta seria bem mais elevado. E não precisaria, então, de Cristo ter dito o que disse, que todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Claro, porque poucos escolhem a Deus. Justamente porque não creem na sua palavra. Justamente também porque muitos creem, mas não aceitam a sua palavra. Preferem pagar para ver. Mas então esses poucos que são escolhidos, esses sim, conseguem trilhar, crescer na fé e no conhecimento sagrado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A imagem de Deus. Nós temos aqui dois textos bíblicos para estudarmos. Um em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, que deixa claro que nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem dele nós somos criados. O outro texto, também em Gênesis, no capítulo 5, do verso de 1 até o verso 4. Aqui nesse texto tem umas curiosidades interessantes. No verso 4, está dizendo que Adão gerou filhos e filhas. E aos 130 anos, então gerou Sete. Mas devemos lembrar que o capítulo 4 de Gênesis registra que tinha dois filhos antes de Sete mencionados no escrito sagrado, Caim e Abel. Caim o primogênito e Abel o mais jovem. E Caim matou Abel. E esses dois nomes não aparecem na genealogia bíblica, na descendência de Adão. Nem aqui no Gênesis, nem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, onde ele detalha também sobre a genealogia. Lá na altura do verso 38, Lucas chega até 7, de 7 já pula para Adão. Então ele elimina Caim, Abel. Mas lá no Gênesis, consta também a descendência de Caim. E nomes até parecidos, e até vários xarás dos nomes da descendência de Sete. Mas é interessante aqui observar que o machismo mencionado na Bíblia, que aconteceu desde a entrada do pecado para cá, ele se fortaleceu tanto que era incomum surgir nomes femininos na genealogia dos descendentes de Adão. Mas o fato é que Caim e Abel não aparecem nessa onda aqui. Mas aqui está dizendo que Adão, quando gerou a Sete, ele tinha 130 anos. Ou seja, ele tinha 130 anos já fora do jardim,
quando aconteceu isso. Adão com certeza foi o mortal mais velho que pisou sobre a face da terra. Porque ele viveu no Jardim do Éden como raça pura. Dentro da eternidade, em um planeta que hoje tem 4,6 bilhões de anos. E a história do pecado foi há 4.000 anos antes de Cristo. De 4.000 anos para 4 bilhões é muita diferença. E essa diferença toda está nas costas de Adão. Pecou e foi expulso. Viveu 930 anos e faleceu, como qualquer mortal. Mas ele gerou filhos e filhas. Está no escrito sagrado. Lucas relaciona essa genealogia de ré, né? Começa de Cristo e vai até Adão. Quando chega em 7, ele pula para Adão. Ele também não menciona Caim e Abel. E muito menos as filhas, né? Mas o interessante é que Lucas deixou claro é que todos nós descendemos de Deus. Isso é um detalhe muito importante. Todos nós temos esse DNA divino em nós, do nosso Pai eterno. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Para que esse DNA possa puxar tudo de luz que vem do Senhor para nós. E possamos, de fato, ser luz no mundo e sal da terra. O terceiro tema, Jesus como professor. A Bíblia usa muitos termos para descrever a Jesus. Filho de Deus, Filho do homem, Messias, Redentor, Senhor, Cordeiro de Deus, Rabi. Mestre ou Rabi, ambos o qualificam como professor. E lembrar que Isaías capítulo 11, verso de 1 a 9, tem uma profecia clara sobre a sabedoria então do Messias futuro, o nível de sabedoria que ele seria dotado dentre nós. Não era para menos, né? O Filho de Deus se faz homem e habita entre nós. Não era para menos que na conexão dele com o Pai, ele expressaria tamanhas gemas do tesouro eterno da sabedoria divina entre nós. O próprio profeta Isaías deixou claro que ele seria dotado de tamanha sabedoria. No quarto tema, Moisés e os profetas. Se nós observarmos 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17, vimos aqui que a palavra de Deus nos conduz a uma sabedoria de fato incontestável. E que ela nos prepara, ela nos corrige, ela nos habilita a sermos participantes do reino eterno. E uma curiosidade que eu queria chamar aqui a atenção, no livro de Gênesis, no capítulo 26, o verso 5, diz que Abraão guardou os mandamentos de Deus, guardou a lei de Deus. Irmãos, como Paulo disse ali a Timóteo, a Bíblia era um guia, olhando no original, quando se trata ou da palavra, ou se trata da lei de Deus, ou das leis cerimoniais, precisamos de analisar contexto para saber quando, a que tema está se referindo a palavra Torá. Às vezes ela está no contexto de leis de Moisés, às vezes está no contexto de lei de Deus, às vezes está no contexto do Pentateuco, dos antigos escritos de Moisés. Mas analisando texto e contexto conseguimos especificar. Esse texto de Abraão que eu acabei de citar, de Gênesis 26, verso 5, fala que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus, ele conheceu a lei de Deus original, irmãos. Porque quando Abraão viveu há 500 anos antes de Moisés, ele não conhecia Decálogo. O Decálogo foi nos dias de Moisés, 500 anos depois de Abraão. Então, para ele guardar os mandamentos de Deus e conhecer o sábado, era embutido nos 2 mandamentos que Cristo mais tarde citou novamente, que toda a lei, os profetas, eu resumo em 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Abraão guardou dessa forma. Ele conhecia o Decálogo embutido nos 2 mandamentos. Ele entendia claramente que para guardar, que para amar a Deus acima de tudo, ele tinha que não adorar o Deus diante de Deus, ele não podia adorar, fazer nem ter, nem adorar mais de escultura, ele não podia levar o nome de Deus em vão e ele não podia transgredir o sábado. E ele sabia que os demais 6 mandamentos da lei de Deus, que todos se referem sobre o próximo, desde honrar pai e mãe até não cobiçar nada do próximo, que veio por coincidência na segunda tábua dos 10 mandamentos,
e os outros 4 estavam na primeira tábua dos 10 mandamentos, ele sabia que esses 6 últimos também resumia o que é que significa amar ao próximo como a si mesmo. Abraão conheceu assim a lei de Deus, mas já todos nós, desde Moisés para cá, conhecemos em forma de decálogo. É lógico que ela vai voltar a trabalhar no nosso coração de novo, na forma original. Não vai precisar de decálogo. Precisou de decálogo porque o povo estava completamente petrificado. A consciência, o coração, e para entender melhor precisou de decalogar. E esse registro escrito em tábuas de pedra com o dedo de Deus, como comenta Gênesis 31, verso 18, da forma com que está comentado nas Escrituras Sagradas, e já existiam os papiros para que pudessem ser escritos, e não foi usado papiro, foi usado as tábuas de pedra, e que Deus escreveu com o seu próprio dedo. É a única parte da Bíblia escrita pelo dedo de Deus. E por que o homem ainda queria mudar isso, né? E Daniel profetizou lá no capítulo 7, verso 25, que cuidarão em mudar os tempos e a lei de Deus. E por coincidência, né? O sábado, lembra-te do dia do sábado. A primeira palavra do mandamento foi o mandamento principal que eles mudaram, né? Tirou o sábado e colocou domingo. E um monte de crente guardando domingo aí, enfiado goela abaixo na igreja por um sistema apóstata que colocou o dia do sol como o principal dia de adoração, porque eles eram pagãos e adoravam o sol. Constantino infiltrou isso no cristianismo e a liderança da igreja aceitou na época. Adorar o venerável dia do sol, Sunday, que em inglês até hoje quer dizer dia do sol. No alemão também a tradução de domingo do alemão vem de dia do sol também. Então, tudo que Moisés e os profetas resumiu, escreveu, tanto o Antigo Testamento quanto as leis cerimoniais, essas seriam cumpridas por Cristo, porque tudo eram sombras do corpo de Cristo. Quando ele morresse no Calvário, o véu do santuário rasgaria de cima e embaixo, e essas leis seriam cravadas na cruz. Não a lei de Deus, que é eterna, é a expressão do seu caráter. A lei de Deus é eterna. Tanto que lá em 1 João capítulo 2, versos 3, 4 e 7, chama até de mentiroso quem diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos. Já um apóstolo, muito depois da ascensão de Cristo, escrevera isso. E lá no Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, no capítulo 14, verso 12, comenta sobre os que guardam os mandamentos de Deus, em pleno Apocalipse. Então é muita ignorância querer atropelar tudo isso e querer sustentar que a lei de Deus, os 10 mandamentos, tenha sido abolida. Inclusive, se tratando do sábado, lá em Isaías 66, 22 e 23, fala que no novo céu e na nova terra, que eu hei de fazer, todo sábado continuará vindo toda a carne perante mim me adorar. O dia de sábado continuará sendo o dia principal de culto. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. E quando se fala em Moisés e os profetas, nos lembra de Mateus 5, 17 a 19, que diz: não penseis que eu vim abolir a lei aos profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que tirar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros, será considerado um ínfimo, um nada, pelo reino dos céus. Mas os que os guardar e os ensinar, será considerado grande pelo reino dos céus. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Deixa a palavra falar para você. Deixa o Espírito Santo impregnar essa palavra no seu coração e nas suas decisões. E a nossa vida será bem diferente. Estaremos de fato nos preparando para viver no reino eterno. No quinto tema, homens e mulheres sábios. No livro de 1 Reis, no capítulo 4, verso 29 ao 34, temos um comentário aqui muito curioso sobre a sabedoria de Salomão. Irmãos, provavelmente ainda não foi superado até hoje, nos dias de hoje, o nível, o padrão de sabedoria que esse indivíduo tinha, desde os dias em que ele viveu. No verso 29, aqui está comentando que ele tinha conhecimentos múltiplos, como a areia que está sobre a praia do mar. Nenhum mortal, meu irmão, a não ser esse aqui, Salomão, já se escreveu algo do gênero na história da humanidade.
que tivesse um conhecimento tão múltiplo como a areia que está sobre a praia do mar. E assim tinha Salomão, conforme o escrito sagrado, porque Deus revelou para ele. Pensa, se um mortal já revelou tal nível de conhecimento, imagine o dia que todos nós, inclusive Salomão, será ressuscitado e todos nós estaremos juntos no reino eterno, que nível de conhecimento que nós seremos dotados. Que haverá um padrão daqueles que servem ao Senhor e que serviram um dia e agora serão ajuntados para fazerem parte do projeto original da criação de Deus, como raça pura, vivendo eternamente, como luz no mundo, luz no universo, para a honra e a glória do Altíssimo. E não só Salomão, muitas mulheres também, como Débora e outras mais, a própria Maria Madalena, por que não dizer, ela que abriu um trabalho missionário fantástico lá em Samaria. Muitas mulheres no escrito sagrado foram dotadas de muita sabedoria, conseguiu conduzir de forma maravilhosa ao Senhor. Eu estava gravando aqui a lição, e estudando o tema Homens e Mulheres Sábios. Vocês viram ali, pode ter percebido aqueles insetos voando em volta de mim. Eu não notei que eu estava do lado de um cupim carregado de abelha Europa africana. Começaram a voar em volta de mim, eu estava pensando que era as abelhinhas comuns por aqui, eu concentrado no assunto, e por um milagre elas não me pegaram. Mas graças a Deus, está tudo bem. Elas estão logo ali embaixo, eu gravei elas lá no cupim. No final da lição eu vou colocar o vídeo das abelhas lá. Eu estava a 2 metros do cupim, e eu não tinha notado que tinha as abelhas, mas eu falando ali, comentando, certamente vibra o chão, alguma coisa assim, perturba elas, né, o barulho. Passei perto, mas tudo bem. Graças a Deus. E vamos concluir o nosso tema, né? Portanto, no escrito sagrado nós temos o registro, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de muitas mulheres sábias. E na história da humanidade nem se fala. Até hoje, nos nossos dias, tanto homens quanto mulheres foram dotados de sabedoria e são dotados de sabedoria. E quando esses se colocam nas mãos do Senhor, é muito especial o nível de conhecimento que Deus proporciona nesses indivíduos, para que eles possam conduzir aqueles que o cercam para a honra e a glória de Deus. No 6º tema, educação na igreja primitiva. Irmãos, nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 16, alguns destaques muito interessantes sobre esse tema de educação na igreja primitiva. No verso 7, por exemplo, faz um comentário que diz o seguinte: mas falamos da sabedoria de Deus em mistérios, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos, para a nossa glória. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que o conhecimento sagrado, em forma de mistério escrito, ficou desse jeito antes dos séculos. Ou seja, para ser desvendado ao longo da história da humanidade, não foi de uma vez. Todos os profetas escreveram nos seus escritos, nem eles mesmos entenderam. Daniel pelejou para entender, e Deus disse para ele: não, você vai descansar com seus pais. Isso aí é para tempos lá adiante, muito adiante. Descansa tranquilo. Um dia você vai entender tudo isso, Daniel. E como todos nós também, né? Hoje, quantos que abrem a Bíblia ainda não conseguem entender muita coisa que está aqui dentro? E o pior de tudo, se não consegue nem entender, como que vai aceitar? Mas estamos chegando num momento que precisamos tanto entender quanto aceitar. Porque pelo fato de ter sido escrito em forma de mistério, não quer dizer que não está revelado. Está revelado. O problema é que não foi entendido. Porque Deus, para a nossa glória, para a glória da igreja, para a glória dos seus servos, a palavra dele, como ele diz, vós sois a luz do mundo, é através da aceitação da palavra que nós conseguiremos esse patamar
de relacionamento com Deus, que aqui então Paulo está chamando de glória. E no verso 8 aqui, de 1 Coríntios 2, ele faz um comentário mais curioso ainda, que se os príncipes contemporâneos de Cristo tivessem entendido o significado das Escrituras, eles não teriam crucificado a Cristo. Mas se eles não crucificassem a Cristo, de que forma que Cristo iria pagar o preço? Então realmente aqueles, tanto da igreja quanto de fora, que não aceitam a Cristo, fizeram de forma representativa o que foi feito com Cristo, tanto pelo Império Romano, como pela liderança da igreja. Mostrando que durante a história da humanidade isso aconteceria o tempo todo, dentro e fora da igreja. Pessoas aceitando e rejeitando a Cristo. Tudo isso foi e é lição para nós até hoje. E se analisarmos o contexto geral aqui de 1 Coríntios capítulo 2, verso de 1 a 16, nós vamos ver que todo o projeto das Escrituras Sagradas é nada mais nada menos para nos tornar pessoas hábeis no conhecimento da palavra, no conhecimento da vida e como adorar a Deus em espírito e em verdade, como servi-lo assim. E sermos úteis ao nosso semelhante. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. 7º tema, a missão do ID. O que nós temos relatado em Mateus 28, de 18 a 20, é algo muito sério, irmãos. A missão do ID. Irmos a todo o povo, tribo e língua e ensinar tudo o que nós aprendemos. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a mim e a você, que sejamos cônscios dessa missão em nossa vida e não abramos mão de forma alguma de cumprirmos com a nossa parte nesse plano de Deus. Santo Deus, encha-nos da Tua direção, encha-nos da Tua bênção, encha-nos da sabedoria do Teu reino, capacitando-nos a Te servir em espírito e em verdade e cumprir com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós. E que naquele grande dia nós e nossos lares representados estejam contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais intensa e bela que a do sol.